Oi, 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 gente! No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, sobre aquela difícil questão. Meu filho não dorme. Esse é um assunto que me perturbou muito por muito tempo, desde que eu me tornei mãe. Essa foi uma grande dificuldade pra mim e eu não sabia lidar. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje, porque talvez o que eu vi pode ajudar alguém que tá ouvindo isso aqui. Eu, quando descobri que eu ia ser mãe, foi tudo assim um misto de emoções. Eu conto um pouquinho nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card pra você assistir, se você ainda não assistiu. E eu, assim, foi uma mudança, né? Quando a gente passa por esse processo da chegada do neném, é tudo muito diferente. A sua vida muda, tipo, completamente. Então você fica assim, nossa, tem que se readaptar a tudo, sabe? E uma grande dificuldade que eu tive foi esse ponto de sono. Eu me martirizava muito porque eu olhava outras circunstâncias e isso me feria porque eu pensava, poxa, por que os outros conseguem e eu não consigo? E aquilo foi muito difícil pra mim e eu ter que lidar com isso também foi muito difícil naquele momento. Mas eu queria contar mais ou menos como é que foi. Eu, quando tive o Samuel, eu não tive muitos problemas no processo da amamentação. Tudo fluiu muito bem. Eu tive algumas dorzinhas assim no começo, de questões de tanto sugar, né? O neném mama muito no começo e a gente não está acostumado com isso, então eu sofri um pouquinho com isso. Mas na produção de leite, no Samuel mamar, eu nunca tive problemas com isso. Eu conto um pouquinho mais sobre essa questão da amamentação nesse vídeo também que eu vou deixar aqui no card, contando do processo do desmame e como é que foi a amamentação. E então eu não tive muitos problemas com isso, mas o Samuel sempre dormia mamando. Sempre. E aquilo mexia comigo, mãe de primeira viagem, você às vezes não sabe muito bem como agir, por mais que você leia sobre, nem tudo que você lê, nem tudo que você ouve se aplica à sua realidade. Pelo menos é essa a lição que eu tiro pra mim. Eu comecei a olhar toda aquela teoria e muitas coisas eu não conseguia aplicar, por mais que eu tentasse, não funcionava. E esse foi um processo que a gente leu muito sobre, né, a questão do sono, e não funcionava muito bem, e isso me martirizava. O Samuel dormia muito mamando, ele só dormia mamando, e eu quase não conseguia deixar ele dormir sozinho. Eu lembro que uma vez, quando ele estava por volta de 1 a 2 meses, foi a primeira vez que eu deixei ele no berço e ele dormiu sozinho. Aquilo pra mim foi muito bacana, eu gostei muito de ver esse processo nele e achei que ia funcionar. Eu lembro que foi numa soneca do dia, funcionou super bem, aconteceu e eu achei aquilo maravilhoso e achei que aquilo ali seria um presságio do que seria a minha vida com as horas de sono do Samuel. E ele de madrugada acordava relativamente normal e tal, mas eu não conseguia fazer ele dormir sozinho. E aí todas aquelas teorias, né, livros interessantes, eu não descarto e não acho que eles não devem ser usados. Mas comigo não adiantou. Aquela teoria da encantadora de bebês, li o livro, tentei aplicar ao longo de todo o desenvolvimento do Samuel, mas não funcionou. Eu lembro exatamente de uma vez em que a gente tentou deixar também ele chorar um pouquinho mais para ver se ele voltava a dormir. E também não aconteceu, foi um caos aquela noite, aquilo me fez muito mal, porque ele chorava assim de babar, assim, de ficar irritado, e aquilo me magoava, me deixava mal, porque eu falava assim, gente, como é que eu posso deixar meu filho chorar desse jeito? E aquilo foi muito ruim pra mim. Então nós decidimos que a gente ia agir diferente, que esse processo, eu não ia me cobrar a fazer o Samuel dormir sozinho a todo custo. O Samuel sempre dormiu na cama dele, no berço. Quando ele completou 1 mês de vida, porque até 1 mês ele ficava no meu quarto. Depois que ele completou 1 mês, a gente já colocou ele no quartinho dele e ele sempre dormiu no berço dele. Até depois que a gente se mudou, quando tinha 3 meses, a gente se mudou de Petrópolis para o Rio de Janeiro, que né, a gente morava lá antes. Eu conto um pouquinho como é que foi isso nesse vlog aqui lá em Petrópolis, que é muito legal, a gente relembra esses momentos. E a gente veio aqui para o Rio de Janeiro de volta, para a capital, mudamos o ambiente, o quartinho dele
foi outro e tal, e ainda assim ele continua super adaptado e sempre dormia no quartinho dele. Então isso era muito bom, mas ele não dormia sozinho. E chegou um momento dessa fase que eu resolvi parar de me cobrar do porquê que eu queria tanto que ele dormisse sozinho. Eu parei de me cobrar. E quando eu parei de me cobrar, tudo aconteceu melhor, eu fiquei melhor em relação a isso. O Samuel continuou dormindo, mamando sempre, e até o processo de que aconteceu o desmame, ele dormiu melhor. Quando a gente desmamou, as acordadas da madrugada também findaram. Isso foi em torno de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Foi quando a gente encerrou o processo da amamentação, também por N razões que eu comento no vídeo do desmame. E aí, quando a gente encerrou isso, ele começou a dormir também 100% à noite, o que também foi muito bom, porque eu estava vivendo momentos de muito desgaste físico, né? Você tem que acordar toda hora de madrugada e dar mamar e tal, aquilo tudo me desgastava demais. Então, esse também foi algo positivo pra mim, foi muito bom nessa questão. Ele começou a dormir melhor. Mas um ponto que eu queria colocar aqui, principalmente, é essa questão que a gente olha muito a maternidade alheia, a gente fica olhando e tal, não porque... não acho que a gente não deva olhar. Eu acho sim que a gente deve observar, reter o que é bom na experiência do outro e tal, mas a gente nunca pode deixar de pensar que o que a gente vive com o nosso filho é único exclusivamente com ele. Nem se você tiver outro filho, não vai ser igual com o seu primeiro filho. Vão ser experiências únicas, são experiências exclusivas. Talvez se eu tiver um outro filho, ele durma sozinho, como não aconteceu com o Samuel. E a gente tem que entender isso, respeitar a personalidade, né, da criança e o que ele necessita no momento. Até hoje o Samuel dorme na minha companhia, eu preciso vir no quarto dele e colocar ele para dormir. Às vezes se ele estiver no meu colo em algum outro lugar e precisa descansar, ele dorme também, sem mamar, né? Isso foi uma grande conquista pra gente, porque eu sofria muito, eu ficava com muito medo desse processo do desmame atrapalhar o sono da tarde, o que continua acontecendo, ele continua descansando à tarde, isso é muito bom. Tem crianças que depois que desmamam não conseguem continuar a sonequinha da tarde e ele faz isso ainda muito bem. Mas até hoje, quando eu coloco ele pra dormir, seja à tarde, seja à noite, eu ainda tô na companhia dele. Inclusive, a gente tem pensado muito assim, gente, ele já daqui a pouco no fim do ano, novembro, faz 3 anos, e eu ainda tô botando ele pra dormir e tal. A gente às vezes fica nessa reflexão, mas eu tô parando pra avaliar que o momento que eu vivo com ele também é único, vai passar, depois ele vai aprender a dormir sozinho por conta própria, não vai precisar mais da minha companhia pra fazer dormir. Então eu procuro também viver o momento hoje, sem pressão, porque eu tive tanta pressão no começo que isso me fez mal também. Então eu paro pra pensar um pouquinho nisso e acho que na minha realidade, como eu vivo, tá sendo assim uma experiência e que eu tenho vivido, tento buscar viver em toda a sua plenitude, né? Então eu ainda faço o Samuca dormir, ele dorme relativamente bem, dorme na sua cama e tal, eventualmente também vai lá pra minha cama no meio da noite, mas tudo isso são fases. E se eu posso deixar algum recadinho aqui, é que a gente tenha sempre isso em mente, que independente das circunstâncias ao redor, de livros, teorias, blogs e tudo mais, é válido você ler, se aprofundar, conhecer a realidade de outras pessoas, mas nunca tire a sua experiência. E eu acho que isso quando eu entendi isso, quando eu parei de me cobrar, parei de comparar a reação dele com outras crianças, com outras circunstâncias, tudo fluiu muito melhor. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui, compartilha com quem você acha que vai gostar, escreve aqui o que você viveu, se você conhece alguém que viveu por isso. Lá no Instagram eu compartilho um pouquinho sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá seguir a gente também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!